Mais um programa Ecologia em Ação começando, para que vocês tenham informações adiantadas, muito boas sobre a evolução do planeta Terra, nas mudanças climáticas, na produção de alimentos. O mundo está em convulsão. O caos na agricultura da europeia é o tema desse programa de hoje. E temos aí então um comentarista nosso que temos escutado bastante, é o Caio Alemão, que vocês provavelmente já conhecem, porque ele fala um português, é alemão, fala português e nos traz notícias da Europa e do mundo, principalmente sobre alimentação. Então o Caio vai falar um pouco sobre a agricultura da Holanda e um pouco sobre a agricultura na Europa, principalmente na Alemanha. Mas eu quero então dar uma introdução para vocês aí sobre um vídeo na Europa dos agricultores fazendo greve, se movimentando, milhões de agricultores na Holanda, na Alemanha, na França, na Itália, se movimentando por causa de restrições que estão sendo impostas a eles. Redução das propriedades em 10%. Os agricultores da Holanda estão sofrendo com reduções nas propriedades em decorrência do nitrogênio, do gás nítrico, resultante da emanação dos estercos, e aí nós vamos tendo uma situação esclarecedora. Centenas de caminhões em protesto em Utrecht, na Holanda, contra a decisão governamental de impor aos agricultores a redução das emissões de nitrogênio. Isto depois de um tribunal holandês ter concluído que o país está a violar os limites definidos nas leis comunitárias. O governo não está a ouvir-nos. Essa é a questão. O governo não nos compreende. Os agricultores queixam-se de que as medidas governamentais para cumprir as metas sobre as alterações climáticas são injustas, já que não estão a ser aplicadas a outras indústrias, como a aeronáutica, numa altura em que o aeroporto de Schiphol está em plena expansão. Esta coluna dirige-se para a Os agricultores querem que o governo mude a sua política e alivie o fardo que carregam. A viagem de 70 km leva mais de 3 horas a ser concluída pelos tratores e enquanto a circulação se complica, muitos são os que vêm perto da estrada para apoiar os agricultores. Eles têm um objetivo e ele tem um significado. Eles trabalham arduamente para que tenhamos comida e acho que é bom unirmos-nos e protestar, demonstrar força. Enquanto os agricultores prometem não baixar os braços, um porta-voz do governo disse à Euronews que eles têm o direito de protestar, que entendem as suas preocupações e frustrações, que desejam iniciar um diálogo o mais rápido possível e que se oferecem frequentemente para fazê-lo. As exportações agrícolas da Holanda representam mais de 92 mil milhões de euros na economia do país. Gente, bom dia. 10 horas da manhã aqui. 22 graus, né? Eu espero, assim, eu acho, eu acredito, mais ou menos, né? A Holanda agora, com as demonstrações dos agricultores, agora já está começando, aí vocês podem perceber, depois de alguns dias, nada é seguro, após de alguns dias de demonstrações, de fechar estradas, de bloquear supermercados, de repente falta de alimentos, prateleiras vazias. Vocês pensam que vocês, vivendo aqui na cidade, são seguras? Vocês não estão seguros, não, gente. Né? Se você não tiver um estoque de comida, bebida, medicamentos, etc., em casa, acabou-se, gente. Dentro de alguns dias, acabou-se, gente. Energia, etc. Tudo isso sobre o qual eu já falei há muito tempo. Né? Mas muito tempo mesmo, gente. Escutam só, agora as primeiras prateleiras na Holanda ficando vazias. O que acontece?
O que os agricultores fazem? Esses agricultores que, na verdade, plantam comida para nós, né? Agora estão agindo de uma forma rigorosa. Né? Porque eles pensam no seu futuro, no seu próprio futuro. E, logicamente, também na chance de alimentar a população. Né? Mas o governo atual quer fazer de tudo, né? Para isso não acontecer mais tão frequentemente. E agora, então, o interessante nisso, explosivo, na verdade, que na mídia, a revolta dos agricultores da Holanda quase não aparece. Nós falamos ontem isso para minha mãe, porque ela não sabia, ela assiste apenas as notícias principais, né? E nós falamos disso, o que acontece na Holanda. Ela disse assim, mas como assim eu não sei de nada? Eu disse, assiste as coisas erradas, né? Lá não acontece, não mostra. Aí ela foi para casa, assistiu 3 diferentes jornais ontem à noite. E depois ligou, sei lá, 11 da noite. Olha, assisti a noite toda notícias e não apareceu a notícia da Holanda. Como pode isso? Aí eu tentei explicar para ela, né? E disse, pois você tem que assistir o Caio. Aí você fica sabendo. Aí ela disse, mas eu não entendo português. Né? Pois é. E é verdade, gente. Nós também assistimos ontem dois jornais das principais mídias, né? Dos mais favoritos do povo alemão, né? E sabe de uma coisa? Só fica entre nós. Eles não mostraram nada da Holanda, da greve de lá. Não. Também não interessa, né? São apenas calculáveis 30 mil agricultores. As primeiras prateleiras na Holanda ficam vazias, né? Eles trancam entrada para o supermercado, trancam a autoestrada. É só a Holanda, gente. Isso qualquer país, assim, não sei aonde, né? Não interessa as mídias principais. Mas aqui no Caio, sim. Nós estamos ligados, né, gente? Nós estamos ligados e nós vamos informar vocês quando tiver novas notícias, novamente, sobre essa atual situação. Na mídia, a revolta dos agricultores holandeses é mantida pequena, tendo em vista as cenas inacreditáveis que se desenrolam na Holanda, um escândalo. Tanques, gás, lacrimogênio e munições são usados para reprimir os protestos. Os agricultores respondem com bloqueios, fardos de feno e adubo. Não há fim à vista. Inúmeras gravações estão agora circulando nas redes sociais. Mas não nas principais, né, gente? Não. A gente tem que procurar mesmo, né? De pessoas particulares. Né? Eles que filmam e eles põem nas plataformas grandes. E o Caio, como pessoa também privada, particular, ele tenta informar outras pessoas e assim a gente vai começar a ficar sabendo, gente, né? Não através das mídias principais. Infelizmente, claro. Eles só têm apenas, vocês têm que entender, eles têm apenas, sei lá, 10, 15, 20, 30 minutos para falar sobre o mundo todo, né? E aí, essas coisas que vêm acontecendo na Holanda são coisas pequenas, que na verdade a maioria das pessoas não interessa, não quer nem saber. Gente, sem agricultores, sem alimentos. 30 mil estão ensaiando uma revolta dos agricultores na Holanda. Numerosas fazendas devem ser fechadas devido à exigência da União Europeia e aos acordos verdes de Bruxelas. Os protestos já estão tendo um efeito. As primeiras prateleiras de supermercados permanecem vazias. E agora eu vou chamar mais uma vez a atenção de vocês. Por favor, gente, se vocês têm condições, se vocês têm lugar, vão estocar alimentos, gente. Vão estocar comida, bebida, remédios, velas, etc. Energia, se for possível, né? Botijão de gás, 2, 3, talvez se você tiver condições. Eu sei que muitos que assistem o canal não têm, né? Mas eu acredito, se realmente acontecer uma coisa mais grave, que o vizinho vai lhe ajudar também. Através de convidar você para almoçar junto, dividir a comida, né?
E, na verdade, como nós aqui na Alemanha, nós já tínhamos passado isso, nossos antepassados, um bom tempo atrás. A gente queria que isso não voltasse, mas nós estamos à frente disso, gente. E por isso, no futuro, uns vão ajudar os outros. Senão, nossa sociedade vai quebrar por completo. Especialmente produtos frescos como pão, legumes, frutas e leite são escassos na Holanda. A Federação Central do Comércio de Alimentos chama os bloqueios de totalmente inaceitáveis. Mas, para os agricultores, se trata de nada menos que a sobrevivência. Em vez de entender que se há um corte de 10, 15% dos agricultores, nós vamos ter menos coisas produzidas no nosso próprio país. Não. Eles dizem que isso não é aceitável, esses protestos. O Programa Rural Nacional tem levado os agricultores para as barricadas há dias. Eles não podem mais adquirir fertilizantes russos e têm que pagar preços altos. Como se isso não fosse suficiente, agora lhes é pedido que reduzam drasticamente o teor de nitrogênio na agricultura. Que fechem, gente. Que fechem. O governo está seguindo os passos do comissário da União Europeia, Franz Timmermans, que quer que 10% das terras em toda a Europa sejam reservadas. Tudo a serviço da redução do nitrogênio. Os agricultores são ameaçados de expropriação. Eles devem abandonar suas fazendas voluntariamente, gente, pensam bem, gente, voluntariamente, e ser compensados por isso. Mas, ao mesmo tempo, eles devem prometer nunca mais retornar à agricultura. Sejam bem-vindos na melhor Europa de todos os tempos, gente. Isso poderia ser o início de grandes protestos na Europa, o que talvez também pudesse levar aos saques e aos fechamentos de bancos, por exemplo, no futuro próximo. Tudo isso nós podemos ter pela frente se essa situação não melhore. Logo, porque nós vamos enfrentar daqui a pouco o nosso inverno. Também as últimas pessoas, eu acredito, que vêm a perceber que a situação está difícil, está se agravando, está dramático. Por enquanto ainda a maioria está dormindo. Deixa para lá. Eu tenho, a minha geladeira está cheia, eu tenho o meu gás, não tem problema, Daqui a pouco isso tudo pode mudar. E as pessoas que até então achavam que não precisava fazer nada, de repente se encontram nas ruas, gente. Isso pode acontecer rapidamente. Olá, gente. Eu caio novamente aqui para vocês para informar, levar as últimas notícias para vocês. E nós falamos das grandes manifestações, protestos dos agricultores holandeses que aconteceram já há alguns dias, E que em parte são apoiados também pelo povo e que o governo já mandou tanque blindados ao encontro dos protestos e que, através desses protestos, também começaram a faltar ou ficaram prateleiras vazias. E agora aconteceu o seguinte, na Espanha, na Polônia e agora também na Alemanha estão se formando os agricultores. Os primeiros agricultores alemães estão nas ruas. Principalmente os que já tiveram, eu acredito, ano passado, protestando. Falei para vocês já num outro vídeo, protestos no inverno aqui na Alemanha, foram a Berlim, mas eu acho que não conseguiu muito, gente. Espanha, Polônia e agora a Alemanha. A rebelião dos agricultores que começou na Alemanha está se tornando cada vez mais uma conflagração europeia. Os culpados?
os preços horrorosos dos fertilizantes e as consequências de uma política completamente absurda da União Europeia. As fazendas da Europa, eles estão querendo dar um forte corte. A revolta dos grandes agricultores parece ter começado. Na Holanda é a política do Green Deal da União Europeia, na Espanha é a inflação e na Polônia é a hesitação por grãos baratos da Ucrânia, que dificultam os problemas dos agricultores. Lá, na Polônia, são levadas grãos da Ucrânia colocados no mercado e os colonos têm dificuldades de vender os seus produtos porque são mais caros. Na Espanha, um dos países com a mais alta inflação na União Europeia. Na Holanda, eles querem acabar com muitos fazendeiros. Na Alemanha, é a mesma imagem. Agora, os agricultores alemães também estão se envolvendo e enviando um sinal com seus tratores, como já fizeram no protesto de 2021. A grande partida silenciosa dos agricultores já começou há muito tempo na Alemanha. Só não ficamos sabendo disso. Não se fala nas grandes mídias sobre isso. Naquela época, em 2021, foi entrevistado um agricultor. Em minha aldeia, de 800 habitantes, cada segundo fazendeiro deixou de ser fazendeiro. Meu pai finalmente jogou a toalha há 4 anos, muito endividado por causa de todas as exigências. Hoje, existem apenas 2 agricultores na aldeia. Naquela época, cada segundo era fazendeiro. Na verdade, hoje, essas dois fazendeiros são grandes fazendeiros, não agricultores. Sinto falta da nossa vida antiga. Todos nós sentimos falta, disse o agricultor. Mais uma vez, mostrando que eles querem centralizar cada vez mais tudo. Esse é o objetivo, gente. E apenas ter grandes fazendeiros em vez de milhões de agricultores. Apenas alguns grandes fazendeiros. Isso também acontece no mundo todo, mas aqui na Alemanha também, gente. É uma injustiça o que está acontecendo conosco. É por isso que estou aqui em Berlim. O agricultor disse em 2021. Cada vez mais fazendas, especialmente as menores, estão saindo do mercado. Vários agricultores disseram que o suicídio por desespero havia aumentado entre os agricultores nos últimos anos. Estamos falando aqui da Alemanha, gente. Não da Índia. Da Índia a gente também sabe que o suicídio lá entre os agricultores aumentou maciçamente nos últimos anos. Mas a mesma coisa acontece aqui, gente. Fazendeiros endividados, muitas exigências pelo lado do governo. Eu me lembro quando a gente teve a sorveteria, nós fomos controlados 1 a 2 vezes por ano e cada ano novas exigências. Novas exigências que vinham da União Europeia. Os controladores vieram, olharam tudo, estava tudo bem, qualidade do sorvete e tal, eles fizeram um teste e tudo, né? Mas, nós temos uma nova exigência, você tem que agora, 10 anos trabalhando na sorveteria. No 9º ano, que eu já mostrei que os produtos são bons, que eu trabalho certo, etc., exigindo uma nova porta para separar 2 salas, que antes eram juntos. Não, agora tem que... E assim adiante, gente. Cada vez mais
custos em cima do pequeno. E isso faz o quê? O pequeno vai deixar de trabalhar nesses setores e vai deixar para os grandes, né? E assim se consegue acabar com os pequenos autônomos, né? Especialmente os agricultores com gado sofrem com a carga moral ética e o estresse permanente crônico e os medos existenciais, né? Ultimamente nós temos essa onda verde aqui. Eu sou vegano, sim. Eu sou vegano. Mas eu não condeno as pessoas que comem, que criam animais, né? Eu sou aberto o suficiente para entender também a nossa cultura, o nosso passado, né? As pessoas em si, né? Porque cada um tem uma história da vida dele diferente, né? A maioria dos agricultores alemães está se afogando em uma mistura tóxica de dívidas, compras compulsórias, exigências inacessíveis, novas leis de bem-estar animal parcialmente absurdas e os efeitos insustentáveis da globalização na região local. A crescente pressão da concorrência internacional no setor. Eu entendo que isso eu também condeno, quando os animais não têm espaço o suficiente. Eu também penso assim, que os agricultores que trabalham com animais, eles podiam também criar os animais de forma diferente, né? Mas mais ecologicamente, e assim também conseguir um preço superior. Mas, na verdade, o grande lucro destes produtos, normalmente, os revendedores e os grandes mercados, etc., ganham, né? O produtor, normalmente, é aquele que menos ganha, né? Isso também entendo e vejo. Eles querem manter a fazenda, os colonos, né, do jeito que era. Mas isso se torna impossível para eles através da política da União Europeia e da Alemanha. Cada vez mais exigências, deixando ou dificultando a vida dos agricultores aqui na Alemanha. E por isso, eles agora, novamente, depois de 2021, estão nas ruas, estão se juntando com os agricultores da Holanda, da Polônia, da Espanha. Eu disse para vocês que nós vamos ter grandes manifestações no futuro próximo. Tudo indica que as pessoas, agora são os colonos, mas nós vamos ter muito mais pessoas nas ruas se a situação não melhore logo. O endividamento dos proprietários alemães, dos agricultores alemães, equipamentos sofisticados que eles estão sendo obrigados a comprar, multifuncionais. Uma máquina dessa quebra, ele fica sem condições de trabalhar. Concentração de propriedades, o custo elevado da produção de pequenas propriedades está inviabilizando essas propriedades. O agronegócio em escala, tecnologia sofisticada. Os donos do mundo vão acontecer através da terra e da produção de alimentos. Concorrência e o agronegócio brasileiro é outra questão que perturba muito os europeus. E assim nós vamos ter que discutir isso nos próximos meses, nos próximos anos, porque a questão do alimento é crucial. É perigoso. Na Holanda, numa semana, as prateleiras dos supermercados ficaram vazias. Não havia mais alimentos e insumos para vender. Então, vocês vejam que não é brincadeira. As nossas decisões são importantes. Nós temos que decidir o que queremos de garantia para nossas famílias no futuro. O programa está bastante preocupado,
porque existe no ar um movimento chamado natureza e gás carbônico. Então, os europeus são muito ecologistas, estão querendo sacrificar as propriedades agrícolas e viabilizando-as para a economia de CO2 e outros gases do efeito estufa. Então, na Holanda, o agricultor faz de forma voluntária o fechamento da sua propriedade. Ele também pode receber uma indenização e nunca mais voltar a ser agricultor, e através do confisco governamental. Está aí. A liberdade, aos poucos, vai sumindo em função da pressão mundial da população. Então, tem um grande movimento chamado Green New Deal, que começou nos Estados Unidos, no governo, na campanha do Trump com o Biden, e a luta é feroz. E o que impressiona é que não há notícia sequer na imprensa brasileira sobre essa situação gravíssima. Então, vamos agradecendo a presença de vocês. Vamos ficando nesse programa com essas informações. E os próximos programas nós voltaremos ao assunto. Até lá!